Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da doutora Érica Nóbrega. Ela que é nutricionista funcional, speaker, professora, consultora com mais de 30 anos de profissão. E o assunto de hoje é inflamação silenciosa. Vamos começar conceituando, doutora Érica, o que é inflamação silenciosa? A inflamação silenciosa é aquela em que você não sente muita coisa, você teve uma inflamação aguda no passado e você meio que se acostumou com a dorzinha ou com alguma coisa que está acontecendo com você de maneira muito pontual. Então, às vezes dói numa articulação, outras vezes você tem dor de cabeça e você vai empurrando assim com a barriga, certo? Mas não tendo o cuidado de administrar condutas para desinflamar. E por que a senhora resolveu estudar esse assunto? Eu comecei, ao longo da minha vida profissional, a perceber que as pessoas me procuravam para cuidar de suas doenças. E a nutrição funcional, ela me deu um norte diferente. Eu não cuido de doença, eu cuido da saúde da pessoa. E aí, o que é que eu começava a ver? As pessoas, de modo geral, elas escondem algumas dores, alguns desconfortos. Muitas vezes dizem que o intestino funciona uma vez por semana e já se acostumou com esse tipo de ritmo. E aí eu também começo a observar um número enorme de remédios que essa pessoa utiliza, até como automedicação. E se eu não desinflamo esse paciente, ele não tem um bom resultado em relação à perda de peso, em relação à saúde dele. A senhora falou em intestino, falou em dor de cabeça, mas como é que a pessoa pode perceber que realmente ela está inflamada ou não é uma outra coisa? Como é que o corpo chama para isso, apresenta isso? As ites, né? Rinites, otites, gastrites, elas apenas mudam de lugar. E aí existe, se você vai fazer um exame de rotina, existe um exame chamado proteína C reativa, que não pode ser maior que 6%. Se ela está acima de 6%, significa que em algum lugar do seu corpo existe uma inflamação. Então é preciso que você tenha um conhecimento muito grande do seu corpo. E você tem que se apropriar do fato de que equilíbrio é você estar bem. É você não ter dor alguma, você ter uma qualidade de sono, você ter disposição. E aí, em função disso, você poder, ao longo da sua vida, né, dar conta das suas atividades com muita saúde e com muita energia. Como o próprio termo já diz, né, uma inflamação silenciosa. Como é que os médicos que estão assistindo a gente podem orientar os seus pacientes, não só os médicos, mas os outros profissionais da saúde também, podem orientar as pessoas e como o próprio paciente, as pessoas podem buscar esse tipo de orientação sobre as inflamações? André, lamentavelmente o que a gente vê é que existem alguns serviços e até algumas pessoas na área de saúde que são muito imediatistas. As consultas são muito rápidas, você mal consegue falar sobre sua vida. Hoje, o foco no mundo inteiro é a medicina, é a nutrição integrativa. Então, na medida em que eu escuto falar sobre sua vida e tenho esse foco, né, sendo eu nutricionista ou qualquer profissional de saúde, a gente vai detectar que existe alguma coisa que não está bem. Então, de modo geral, o que é que as pessoas andam fazendo? Elas mascaram essa inflamação subaguda, essa inflamação silenciosa, com o uso abusivo de medicamento. O que é que acontece na minha experiência? Na medida em que eu desinflamo o paciente, ele simplesmente não tem absolutamente necessidade de utilizar tantos remédios. Que alimentos que podem ajudar nesse combate a essas inflamações? Os alimentos antioxidantes, os alimentos que não são processados, os alimentos que não são refinados. Infelizmente o mundo está comendo muito algo que está dentro de lata, está dentro de vidro e de pacote. E tomando muito remédio. Muito remédio. Então, se você administra isso como conduto de vida, a partir de hoje eu vou usar algo que não está dentro de uma lata, não está dentro de um pacote, não precisa ser dissolvido, porque tem ali uma quantidade enorme de estabilizante, de edulcorantes, enfim, substâncias que inflamam mais, né? Tudo que desce pela boca, ela entra num sistema que é o maior do nosso corpo, que é digestório. E isso vai lhe agravando. Nada se perde. Se você come alguma coisa que retém substâncias nocivas, essas substâncias nocivas vão para o fígado, que é um órgão que metabolicamente é a caixa preta da gente. O fígado fala.
por si só. Então, se você é uma pessoa que tem empachamento, digestão complicada, se você não vai ao banheiro, se tudo que come estufa, empacha, você não tem qualidade de sono, você não dorme, porque não consegue desligar, tem alguma coisa que não está bem, você não tem saúde. Quando a gente fala de qualidade de vida, né, o estilo de vida das pessoas, e aí a senhora falou bem dos ites, né, começa a ite daqui, que é a inflamação. Quando isso já acontece, que doenças que podem ocasionar ou podem agravar? Se a gente começar a analisar, a inflamação subclínica, ela, na medida que ela avança, ela, de maneira muito perigosa, ela vai atingir principalmente a parte mais interna das nossas artérias e veias. É o que a gente chama de endotélio, certo? Então, imagina que ao longo de toda a nossa circulação a gente tem focos, pontos de inflamação. Se associado a isso eu tenho um colesterol alto, o colesterol vai tamponar ali naqueles pontos, e aí é só uma questão de mudar de lugar. Se me atinge o pescoço, eu posso ter um AVC isquêmico. Se atinge o coração, eu posso ter um infarto. Às vezes você tem todo esse processo de circulação e você não atinge o coração, né? Nem o sistema nervoso central, mas aí você tem problema de pele, você tem suas unhas que quebram demais, você tem um cabelo que cai e você vive tomando 1000 vitaminas e minerais e nunca arruma isso, porque você está inflamado. Primeiro você tem que ir lá, desinflamar, para fazer com que o bom possa ser absorvido. E essa relação tem tudo a ver com a longevidade, né? Que tanto se fala hoje, mas pouca gente olha realmente para as causas dessa inflamação, que é silenciosa. Se você quiser viver mais tempo, você tem que se livrar dos radicais livres, que é justamente aquilo que te envelhece. Quando você observa a pele de alguém que tem uma idade e que você faz uma avaliação de pele por muitos anos para frente, essa pessoa é alguém inflamado, que tem inflamação subclínica, que tem uma superprodução de radical livre, e certamente quando a gente vai avaliar, ela vive nos refinados, o corpo não aguenta mais o que fazer com tanta glicose, essa glicose vai, como se a gente estivesse fazendo uma analogia, enferrujando os vasos e as artérias. E isso faz com que a gente tenha problemas, né? Se você for analisar o tempo, 10 anos, 15 anos para trás, você não via, por exemplo, adolescentes, crianças hipertensas. Hoje, eu já atendi no consultório criança de 6 anos, que veio de um cardiologista já tomando remédio para controlar a pressão, já tomando remédio para controlar o colesterol. Sem falar no estresse. Nunca vi tanto estresse. As pessoas não dormem, elas não têm tempo de comer, elas não dizem que não têm tempo de ir ao banheiro, porque não tem agenda para fazer xixi ou para fazer cocô. Quer dizer, que mundo é esse que a gente vive, né? Então, você tem que melhorar hoje o que a gente fala na longevidade saudável. A longevidade saudável, e até de maneira muito, muito diferente do que se pensa, começa lá na vida intraútero. Então, se eu estou pensando em fazer uma criança, eu já tenho que começar a cuidar de mim para que a minha criança tenha, de fato, uma vida longínqua, que ela possa ter longevidade saudável. E para ela ter a orientação correta, a senhora pode dar algumas dicas para os internautas que estão assistindo a gente sobre onde procurar mais informação sobre isso, onde se orientar melhor sobre como agir, como se alimentar e como ficar atento a esses cuidados. Isso. Então, você que está nos ouvindo, né, pode me seguir nas redes sociais e vamos interagir. Eu acredito que essa troca, ela é extremamente rica. Então, na medida que você coloca suas dúvidas, se você acha que é interessante pensar num tema para a gente fazer uma live, tudo isso vai fazer com que o conhecimento seja disseminado. Eu acredito nesse caminho. Muito bem, doutora Érica, muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos comigo e com você que está em casa, internauta que está aqui ligado no canal da doutora Érica Nóbrega. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima. Até lá!